Oi, tudo bem? Eu sou Marcelo, aluno do 10º período de Engenharia da Computação, e hoje eu vim apresentar o meu projeto da matéria de C116. Vamos lá. O projeto tinha alguns requisitos, e eu coloquei cada um desses requisitos no meu README, e eu vou mostrar eles a partir daqui, que fica mais fácil explicar. Posteriormente, mostro o Docker rodando e depois a aplicação em si. Vamos lá. Primeiro de tudo aqui, o nome é Satisfactory Perfect Calc. Daqui a pouco eu explico por quê. Aqui a gente tem cada seção e os requisitos. Primeiro, o tema. O tema era livre. O que eu escolhi? Recentemente eu joguei um jogo que chama Satisfactory, que é um jogo de otimização de linhas de produção. Nesse jogo, você tem que sempre produzir um produto final a partir de produtos anteriores, que são produzidos também, todos por fábricas. Então você pega uma mineradora, minera o ferro, derrete o ferro, fabrica barra de aço e com a barra de aço você fabrica parafuso. Só que esse jogo tem uma dificuldade que é fazer fábricas perfeitas, fábricas que não desperdiçam recurso. Por exemplo, a mineradora pega 30 metal por minuto. A fornalha queima 30 metal por minuto. Isso faz 15 barras de ferro por minuto, mas com barra de ferro você faz 10 parafusos por minuto. Então você tem que fazer uma quantidade, assim, dividir as quantidades de uma forma que vai ter uma produção ótima. Isso é meio difícil. Então eu acabei querendo desenvolver essa calculadora para facilitar esse processo. Então aqui, ó, dado um item alvo e uma taxa desejada de unidades por minuto, a ferramenta resolve recursivamente toda a cadeia de dependência, conta o número exato de máquinas necessárias em cada etapa e calcula recursos brutos totais, incluindo escalonamento por MMC para obter linhas com números inteiros de máquinas. É isso que é o meu projeto. Então vamos lá agora para os requisitos obrigatórios. Primeiro foi pedido que tivesse 3 páginas. Ficou bem legal as minhas 3 páginas. Eu coloquei uma home, que é uma página que explica como funciona a ferramenta, além de ter uma feature que eu coloquei lá, que eu vou explicar mais para frente. A página de calculadora mesmo, que a gente vai fazer o cálculo, e a página de settings, onde a gente escolhe o idioma e o tema da página. Outro requisito era 2 ou mais tabelas no banco de dados. No caso, eu fiz 6 tabelas, se foram necessárias. 5 delas que são criadas a partir de uma seed inicial do projeto e uma delas que é incrementada dinamicamente. Vamos lá. Primeiro, a tabela de buildings, que é as indústrias, né? Por exemplo, tem a mineradora, a fornalha, que derrete o metal, ou a construtora, que junta 2 recursos para fazer outro. Temos os itens que são utilizados pelas construções. Temos as receitas que, dado certos itens, com essa receita vai dar num item final, né? Então a gente tem os Recipe Ingredients, que são os itens utilizados, e os Recipe Products, que são o produto final. E a gente tem aqui o Saved Productions, que é o que eu falei, a tabela que vai sendo adicionada dinamicamente. Que é basicamente, por exemplo, você fez uma linha de produção, um cálculo, você utilizou a calculadora para fazer uma coisa e falou, gostei, vou fazer no meu mundo. Você pode salvar isso para voltar mais tarde e ver de novo essa linha de produção, ok? Outro requisito, tem que ter pelo menos 10 operações com menos um uso de cada método REST, get, post, put, delete. No caso, eu eu fiz 21 rotas. Você pode ver aqui listar item, buscar item, criar item, atualizar item, deletar item, listar receita, buscar receita, criar receita, atualizar receita, deletar receita, listar building, buscar building, criar building, atualizar building, deletar building, executar cálculo de produção, listar produção salva, buscar produção salva, salvar produção, atualizar produção salva e deletar produção salva. Essas são a todas. Só que algumas delas são só de CRUD, não
acabei não achando utilidade dentro do projeto, então eu criei vários. Primeiro, eu fui primeiro fazendo back-end, né? Então eu fiz vários endpoints de CRUD básico, assim, para cada um dos itens que eu estabeleci lá na minha tabela de banco de dados. E depois eu falei, tá, agora para que eu vou usar elas? E algumas não tiveram utilidade. Mas eu tive no mínimo uma de cada get, post, put, delete utilizadas no front-end, o que acaba cumprindo o pré-requisito. Então vamos lá, vou explicar uma de cada: um get, um put, um post, um delete. Esse get aqui é o listar itens. Ele serve para quê? Ele pega os itens no meu banco de dados para que eu possa fazer uma lista. Para quando eu for calcular, eu tenho que calcular, por exemplo, eu quero produzir 30 parafusos por minuto. Então tem que ter uma lista para poder escolher parafuso, que é o item que eu vou produzir. Um post legal é o post do Calculate, que eu envio, por exemplo, 30 parafusos por minuto e ele devolve todas as fábricas que eu vou ter que utilizar para produzir 30 parafusos por minuto. O put, eu vou ter que explicar o post dele só para explicar o put. Porque o post, eu posto o cálculo que eu quis salvar para visitar mais tarde. Mas se eu quiser atualizar o nome dele, se eu quiser que na verdade aquele cálculo seja de outra coisa, ou quiser que seja de mais produtos por minuto, eu posso atualizar isso. Então tem o put dele também. E o delete é para deletar esse cálculo que eu salvei, caso salvei sem querer ou não quero mais fazer, então eu posso deletar. Outro pré-requisito agora, toda aplicação deve rodar em containers Docker. Eu vou só falar quais são os containers, depois eu mostro eles no Docker Compose, no Docker Desktop. Eu tenho um container de banco de dados na porta 5432 que usa o PostgreSQL. Eu tenho um container do back-end na porta 8000 que está usando FastAPI. E eu tenho um container de front-end na porta 3000 que está usando React. E aqui tem como subir os containers. Outro pré-requisito agora, ao menos uma relação N para M e outro N para 1 no banco de dados. Uma relação N para 1 que eu fiz foi recipe e building. Uma construção tem várias recipes. E é isso. A relação N para M que eu tenho é item recipe. Por quê? Uma recipe tem pode ter vários itens, pode ter um ou vários itens. E um item pode estar em vários recipes. Então é uma relação N para N. Tem a explicação aqui, bonitinha. E acabou os pré-requisitos, mas ainda tem mais coisas para mostrar. Primeiro, eu escrevi as funcionalidades do sistema, que eu vou mostrar depois. Aqui, o que eu usei, né, as tecnologias, a estrutura do projeto, como rodar minha aplicação utilizando Docker, como rodar minha aplicação sem usar Docker, como rodar os testes que eu fiz. Não fiz muitos, mas fiz alguns testes. E a, a explicação dos endpoints da minha API, separado por itens, né? Caso item, recipe, etc. E finalmente aqui, um dos pré-requisitos que ele pedia do vídeo era para explicar baseado num diagrama de banco de dados. Então vamos lá. Como que é o nosso diagrama? Vai ficar mais fácil de entender agora. Primeiro a gente tem as nossas buildings, que são as construções, que elas são utilizadas para produzir as coisas. Essas buildings, elas têm receitas, recipes. As recipes, elas são basicamente um manual de o que você precisa para produzir alguma coisa. Então, ela tem recipe ingredient, que é o que você precisa, os itens que precisa, para produzir alguma coisa, que é o recipe product, que é o produto final. Ambas essas coisas são itens, têm as mesmas características de itens. E aqui a gente olha as nossas relações que eu expliquei lá em cima. E aqui dá para ver que tem uma tabela meio isolada, né, que são no caso eu falei que se você calcula alguma coisa, você pode salvar esse cálculo para ver mais tarde, que eu chamei de saved production. Então você pode salvar essa produção para ver depois.
E aí ela ficou numa tabela separada porque ela não tem nada a ver com nada aqui. Só tem basicamente o KJSON, as informações daquele cálculo apenas. Aqui a gente tem a explicação de como funciona o algoritmo, né, para fazer o cálculo. No caso, eu utilizei duas formas para um cálculo utilizando números inteiros e um cálculo utilizando números quebrados. E as boas práticas do projeto, né? E uma coisa importante aqui é esse seed. O que é isso? Como eu falei, essa é a única tabela que muda dinamicamente. Essa daqui ela é criada a partir do momento que você roda a seed do projeto. Porque eu preciso que as receitas é uma coisa que já existe, que eu peguei na documentação do jogo. Então, quando você roda essa seed, ela cria todo esse banco de dados já preenchido para você poder fazer os cálculos e utilizar o sistema. Pronto, terminei agora de explicar aqui. Eu vou desligar o VS Code, por quê? Para mostrar que eu não estou rodando o sistema pelo VS Code aqui, por nenhum terminal do VS Code nem nada. Não estou rodando, tá? Eu estou rodando via Docker. Então, deixei para executar ao vivo aqui. Tem esse Docker Compose Satisfactory Perfect Calc, que tem os meus 3 containers. Eu rodo ele. Primeiro executo o banco de dados, para não dar nenhum erro, e depois a aplicação. Pronto. Agora, para usar, eu tenho que ir no localhost 3000, que é a porta do meu front-end, e entrei na minha aplicação. O que tem na minha aplicação? O título. Aqui a gente tem Saved Productions, que é, como eu falei, é o que quando você salva um cálculo que você fez para poder revisitar mais tarde. Eu vou mostrar eu criando um desses depois, editando ele e deletando ele. Aqui a gente tem como funciona, né? O nosso sistema, no caso aqui é como funciona, aqui é o que é, né? E sobre o projeto que a gente está utilizando e etc. Vamos lá. Vamos para settings e depois eu mostro a funcionalidade do projeto mesmo. Nas settings, no caso das settings eu também posso acessar por aqui, né? O que as opções que tem aqui, mas eu posso mudar para português, inglês, modo noturno. Vou deixar no modo noturno, mas posso mudar para o modo light também. Calculator. Vamos lá. Como funciona? Aqui tem a nossa lista de itens, que é o que eu quero craftar, o que eu quero construir. Eu vou querer construir esse AI limiter, um limitador de IA. Eu quero construir 6 por minuto, 6 unidades por minuto. Não vamos usar essa opção por enquanto e vamos calcular. Aqui ele deu que para calcular 6 por minuto, eu teria que ter 1.2 fábricas de AI limiter, um número quebrado. Teria que ter 3 construtor de copper sheet, 2 construtor de copper ingot, 2 construtor de QQR constructor e 1.6 smelter de Caterium ingot. Esse número fica meio esquisito, né? Mas não tá errado. Por quê? Você fala, mas como que você vai ter uma 1.2 fábricas de alguma coisa? No jogo Satisfactory, eu posso utilizar uma coisa que chama overclock nas minhas fábricas. E esse overclock pode fazer, por exemplo, a minha fábrica produzir 20% a mais. Se ele produzir 20% a mais, na verdade eu não tenho uma fábrica, eu tenho 1.20 fábricas. Então, esse modo de cálculo faz sentido, mas sempre que eu utilizo ele com números quebrados, eu tenho que usar o overclock. Caso eu não queira usar o overclock, queira uma fábrica perfeita com números inteiros, eu ativo essa opção e clico em Calculate. Aí ele fala que com 5 não dá. No caso, com 6 não dá. Então, ele escalou vezes 5. E aí, vezes 5, eu vou precisar de 6 assembler, né, de AI limiter. Então aqui é basicamente o mínimo para produzir
é, tendo um número inteiro, sem usar overclock. Então, o que que a gente fez? A gente precisa de 6 assembler de limiter, 15 acaba ficando números grandes. Depois eu vou mostrar outro exemplo, mas acaba ficando números muito grandes quando você usa números inteiros. Então, 15 construtores, 10 smelters, 10 smelters e 8 smelters. O exemplo que eu falei é que 6 unidades por minuto é muito pouco. Se eu quisesse 60 unidades por minuto de números quebrados, na verdade é um número inteiro. Então dá para fazer 60. Se eu ativar essa opção, vai dar certinho. Vamos pôr aqui. Eu quero. Não sei se vai dar número inteiro isso. Aqui. Isso daqui já fica mais difícil. Mas se eu escalar, ó, 16, 16, 13. Se eu escalar para números inteiros, 50. Foi de 16 para 50. Ou seja, às vezes não é viável utilizar números inteiros. Às vezes é muito mais viável usar o overclock para fazer essa produção perfeita. Eu expliquei isso, esqueci de explicar aqui, mas isso daqui é basicamente quanto de recurso inicial, ou seja, quanto você precisa minerar do recurso básico, do recurso cru, raw, para poder fazer tudo isso. No caso, eu preciso de 1.500 cobs por minuto, 1.800 caterium por minuto. Outra coisa que a gente tem é essa production tree para ficar mais visual como você vai fazer essa fábrica. No caso, você precisa da assembler, né, de iLimiter, que para produzir o iLimiter, você precisa de Copper Sheet e QuickWire, né, que são as duas na escala aqui. E para produzir Copper Sheet, você precisa de Copper Ingot. Para produzir Copper Ingot, você precisa do Copper Ore. Então fica mais fácil de visualizar como vai ser a sua linha de produção. Eu vou fazer aqui a 60, porque deu um número exato, né? E aí eu vou salvar essa linha de produção para a gente poder ver essa funcionalidade também. Vai chamar 60 limitadores de IA por minuto. Salvei. Agora eu posso vir aqui na home e posso revisitar o meu sistema, ok? 60 limitadores de IA por minuto. Download, eu posso dar um delete também, mas o download para ver. E aqui tá tudo salvo, bonitinho. E eu posso mudar ele também. Posso mudar aqui o nome. Sei lá, vou pôr só 60 limitadores de ar. Ah, vou colocar assim aqui mesmo. Dá um update. Salvei. Volto aqui. Mudou. Vou dar um Ctrl F5 aqui para mostrar que não é. A página não está salvando cache. Vou vir aqui para ficar mais convincente ainda do histórico. É... Deletar meu histórico desde o começo. Não uso esse navegador. Missão do site, todos os dados anteriores, dados Medium Foundation. Tá, o mais importante é o cache, né, no caso. Tá aqui, ó. Deletando todo o cache desse navegador. Deletado. E agora se eu venho aqui e dar um reload, ainda tá aqui porque tá salvo no banco de dados. Aqui eu vi que tinha que provar a persistência do banco de dados, então por isso que eu fiz isso. O banco de dados realmente está funcionando. Por último, deixa eu mostrar os logs, né? Pedindo uns logs dos containers, o log do back-end. Tem as requisições que eu fiz aqui, get, push. Subir até o final aqui só para mostrar tudo. Opa. Tem o container do front-end, que tem também as requisições que eu fiz para o back-end, né? O get, muito get. E por último, os logs do banco de dados.
Caso ele pega, o banco de dados é utilizado. Esqueci o que eu ia falar. Mas aqui estão os logs do banco de dados. E é isso basicamente. Acho que eu expliquei tudo, os pré-requisitos. Obrigado por assistir até o final.